Olá, me chamo Estisle Lima Teles, sou estudante do curso de Educação Física da Faculdade São Francisco da Paraíba. Atualmente estou cursando o 4º período e hoje eu vim realizar um trabalho sobre saúde coletiva e vou falar um pouco sobre a doença da febre amarela com vocês. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprovenil, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos e possui 2 ciclos de transmissão, o urbano e o silvestre. No ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, Aedes aegypti, infectados. Já no ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros Haemococcus e Sabetes os mais importantes. No ciclo silvestre, os primatas não humanos são considerados os principais hospedeiros, amplificadores do vírus e são vítimas da doença, assim como o ser humano, que nesse ciclo apresenta-se como hospedeiro acidental. É uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, todo evento suspeito, tanto morte de primatas não humanos quanto casos humanos com sintomatologia compatível, deve ser prontamente comunicado e notificado em até 24 horas após a suspeita inicial. As autoridades locais competentes pela via mais rápida, telefone, e-mail, as autoridades estaduais de saúde, cabe notificar os eventos de febre amarela suspeitos ao Ministério da Saúde. E um ponto importante a se ressaltar é que no Brasil, o ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio de mosquitos dos gêneros Haemococcus e Sabetes. Os últimos casos foram de febre amarela humana foi registrado no Brasil em 1942. E todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão. Em casos mais graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver alguns sintomas como febre alta, icterícia, hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. É importante ressaltar também que cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem febre amarela grave podem morrer assim que surgirem os primeiros sintomas e sinais. Por isso é fundamental buscar ajuda imediata. Os eventos adversos da vacina são possíveis reações da febre amarela. Os mais comuns relatados, segundo os estudos, são reações de hipersensibilidade e as manifestações da própria doença com o desenvolvimento dos sinais e sintomas observados. A ocorrência de morte em até 30 dias após a vacinação deve ser investigada para confirmação se foi ou não relacionada ao uso da vacina. E todo evento adverso deve ser investigado e tratado da mesma forma que os casos suspeitos de febre amarela. Se qualquer pessoa vacinada desenvolver os sinais e sintomas comuns para a doença em até 15 dias após a vacinação, deve ser rapidamente procurar o mais próximo serviço de saúde para o atendimento. As pessoas que não devem se vacinar são crianças menores de 9 meses de idade, mulheres amamentando crianças menores de 6 meses de idade, pessoas com alergia grave ao ovo, pessoas que vivem com HIV e que têm contagem de células CD4 menor que 350, pessoas em tratamento com quimioterapia ou radioterapia, pessoas portadoras de doenças autoimunes, pessoas submetidas a tratamento com imunossupressores que diminuem a defesa do corpo. Doação de sangue. Após 28 dias da vacina, as doações de sangue podem ser realizadas. Sugere-se que antes de tomar a vacina, as pessoas procurem um hemocentro ou serviço de coleta para doação, evitando que haja desabastecimento
de estoques de bolsas de sangue. O diagnóstico. No caso de qualquer um dos sintomas da doença, procure imediatamente uma unidade de saúde para a avaliação médica adequada. O profissional fará exames necessários para diagnosticar a doença, assim como sua gravidade, para escolher a melhor forma de tratamento. E agora a gente vai falar um pouco sobre os tratamentos, viu? O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva UTI. Para reduzir as complicações e o risco de óbito, medicamentos solicitados devem ser evitados, como aspirina, já que o uso pode favorecer o aparecimento de manifestações de hemorragias. O médico ele deve estar alerta para qualquer indicações de um agravamento do quadro clínico. Algumas orientações são citadas, que é a vigilância da febre amarela no Brasil atua visando detectar precocemente a circulação viral, preferencialmente ainda no ciclo exoótico, para aplicação oportuna das medidas de prevenção e controle, reduzir o risco de transmissão da febre amarela silvestre para a população humana e reduzir o risco da transmissão urbana no país. Deste modo, se faz necessário atuar de forma articulada com diferentes frentes, como vigilância de casos humanos, vigilância entomológica, vetores urbanos e silvestres, vigilância ambiental e ações de informação, de educação e de comunicação. Às autoridades estaduais de saúde cabe notificar eventos suspeitos ao Ministério da Saúde. Dando continuidade, a febre amarela ela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de alguns países da África, e ela é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres, como a gente já havia citado. Sua manifestação é idêntica em ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos. A diferença está apenas nos transmissores. No ciclo silvestre, em áreas florestais, o vetor da febre amarela é principalmente o mosquito Haemococcus. Já no meio urbano, a transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. A infecção acontece quando uma pessoa que nunca tenha contraído a febre amarela ou tomado a vacina contra ela circula em áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados. Os macacos podem desenvolver a febre amarela silvestre de forma inaparente, mas terá quantidade de vírus suficiente para infectar mosquitos. Uma pessoa não transmite a doença diretamente para a outra. A prevenção. Como a transmissão urbana da febre amarela só é possível através da picada de mosquitos Aedes aegypti, a prevenção da doença deve ser feita evitando sua disseminação. Os mosquitos criam-se na água e proliferam-se dentro dos domicílios e suas adjacências. Qualquer recipiente, como caixas de água, latas e pneus contendo água limpa, são ambientes ideais para que a fêmea do mosquito ponha seus ovos, de onde nascerão larvas que, após se desenvolverem-se na água, se tornarão novos mosquitos. Portanto, deve-se evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados. Para eliminar o mosquito adulto, em caso de epidemia de dengue ou febre amarela, deve-se fazer a aplicação de inseticida através do fumacê. Além disso, devem ser tomadas medidas de proteção individual,
como a vacinação contra a febre amarela, como a gente também já havia citado sobre a vacinação das pessoas que podiam e das pessoas que não podiam. Especialmente para aqueles que moram ou vão viajar para áreas com indícios da doença. Outras medidas preventivas são o uso de repelentes de insetos, mosquiteiros e as roupas que cubram o corpo todo.